Graça e paz, irmãos. Boa noite a você que nos visita nesta noite. Você que nos acompanha virtualmente, receba um abraço da Igreja Peniel. Eu gostaria de convidar aqui nesta hora um casal para vir aqui à frente. Irmão Vinícius e irmã Amanda, faça favor. Esse casal simpático. Irmão Vinícius e irmã Amanda, eles são da primeira igreja batista aqui de Itamaraju, já são batizados, são crentes, vivem na fé, pela fé, né? E sentiram de Deus virem congregar aqui conosco, né? E nós já conversamos, explicamos como é que funciona a nossa igreja e dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande tê-los aqui, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. O Ministério dos Homens e o Ministério das Mulheres, né? Fiquem atentos, tragam atenção especial para os irmãos aqui, para que eles possam se entrosar aqui com a igreja. E eu oro a Deus que este relacionamento de irmãos aqui seja frutífero para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela bênção que o Senhor nos proporciona, trazendo os irmãos Vinícius e Amanda e sua filhinha para estarem aqui adorando o Senhor conosco. Nós te pedimos, ó Deus, que seja um tempo, Deus, de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de serviço, que nós possamos cooperar um com o outro e juntos, Senhor Deus, termos a visão do crescimento do reino. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, sempre motivados, cheios de alegria do coração e juntos caminharmos, Senhor Deus, em prol de ver pessoas sendo alcançadas através da pregação da palavra por nossas vidas para o Teu reino. Nós abençoamos também como pastor a vida deles e assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas. Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje é que dia mesmo, irmãos? Hoje é que dia? 29. Mas que dia da semana? Que bom, terça-feira. Eu sei que ninguém vai viajar essa semana, né? Vai ficar todo mundo em Itamaraju, descansando um pouco em casa, né? Nós estamos vivendo num tempo de muita agitação e é bom a gente aproveitar um feriado e ficar em casa descansando, amém? Abra sua Bíblia no Salmos de número 141, versos de número 2. Salmos de número 141. Versos 2, que diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Amém? Romanos 12, versículo de número 1. Uma palavra também bastante conhecida da igreja, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Que Deus nos abençoe as nossas vidas, que nós possamos aprender da Tua palavra nesta noite. Nós vamos pensar um pouquinho
talvez em algumas reflexões sobre a questão do altar. Minha vida sobre o altar. E nós precisamos pensar, precisamos refletir como anda a nossa relação espiritual com o Senhor, no sentido de que nós somos um altar. Nossa vida é um altar. Paulo ele fala na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele está falando a nossa plenitude, o nosso ser como sacrifício. Sacrifício é para onde? Para um altar. Só que no tempo que nós estamos vivendo, muita gente tem negligenciado no sentido de compreender a profundidade de ser a sua vida um lugar de sacrifício. A sua vida ser um altar de oferta, um altar de dedicação ao Senhor. Para que a gente entenda bem essa questão do altar, no Antigo Testamento, a gente percebe que o altar era construído. Vários personagens da Bíblia Sagrada, Abraão, Josué, Jacó e tantos outros, quando eles alcançavam uma bênção, eles levantavam um altar para o Senhor, ou seja, eles construíam um altar de adoração para o Senhor. O que me chama a atenção é que o altar era construído. Jacó construía o altar, Abraão construía o altar, para ali realização do sacrifício a Deus. E esse altar era de forma visível. As pessoas podiam ver o altar que foi construído. No Novo Testamento, o altar é representado por nossa vida. Nós somos o altar de adoração a Deus. E ele tem que ser o quê? Visível. As pessoas têm que ver em nós um referencial verdadeiro de adoração a Deus. A minha vida, ela foi construída por Deus, mas eu preciso ter o entendimento que eu sou um altar de Deus. Apresenteis vossos corpos ou vosso corpo como sacrifício vivo. Aonde? No altar. Nosso corpo é um altar para o Senhor. E quando a gente usa a expressão corpo aqui, não é simplesmente a estrutura física, é todo o nosso ser em sua plenitude. Uma frase me chamou a atenção. O altar que estou construindo aponta para o Deus que eu sirvo. Por que isso? O altar que eu estou construindo aponta para o Deus que eu sirvo. É aí a grande questão. Nós estamos construindo ou vivendo uma vida que representa um altar para Deus, ou nós estamos vivendo um estilo de vida
que está direcionada para a adoração de outros deuses. A gente precisa pensar nisso. Que altar eu estou construindo através da minha vida? Altar, a gente sabe, as meninas cantaram aqui há pouco, as irmãs, que altar é lugar de entrega. Altar é lugar de rendição. É lugar de consagração total. No Antigo Testamento, no altar, era oferecido o animal ou cereais, e aquilo era consumido plenamente pelo fogo. No Novo Testamento, nossa vida, como altar do Senhor, ela tem que ser oferecida plenamente a Deus. A dedicação total, eterna e incondicional. Altar é lugar onde nós manifestamos um culto verdadeiro a Deus. Um culto racional, como fala Romanos. Apresentei os vossos corpos como culto racional. Culto ao quê? Que pensa. Culto tem que fazer sentido. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim participar de um culto. Mas não é só isso. É muito mais. Minha vida como culto é um estilo de vida. E aonde eu estiver, eu tenho que viver esse sacrifício de entrega total e de forma racional. Porque nossa vida, ela é um altar visível. O mundo aí fora, preste bem atenção, não quer saber de Deus. Não é verdade? Mas ele condena quando o crente faz alguma coisa errada. Não é verdade? Então a nossa vida, ela é visível. E nosso culto, ele tem que ser racional. E muitas vezes, por meninice, por imaturidade, por falta de domínio próprio, por fraquezas devido às tentações da carne, por nossa natureza, muitas vezes no ímpeto, deixar manifestar o velho homem, a gente apresenta manifestação visível como altar do Senhor, que denigre a nossa vida como altar do Senhor. Então a gente tem que observar como é importante o cuidado da nossa vida, esse entendimento, como altar do Senhor. Não pense que as pessoas não estão olhando para você. Não pense que a sua família não está olhando para você. Que dentro do seu trabalho as pessoas não estão olhando para você. Está todo mundo olhando para você quando você se apresenta como um cristão. E seu altar é visível. Altar é sua vida e que ela precisa refletir esse testemunho, esse sacrifício, esse ofício santo. O sacrifício perfeito, Deus já fez. Mas o seu sacrifício é a sua vida como altar do Senhor em testemunho cristão, onde você estiver. O seu jeito de falar, o seu jeito de cuidar, o seu amor ministrado, o seu olhar, o seu abraçar, tudo isso representa uma vida como altar do Senhor. Por isso que a gente precisa entender e ter a consciência
de uma adoração verdadeira. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, racionalmente. Que significa também altar, um lugar de proteção. Talvez você vai imaginar assim, mas como assim, irmão Jorge? Altar era um lugar onde o animal e o cereal era apresentado para ser consumido pelo fogo. Que proteção tem aí? Mas para as nossas vidas, como altar de sacrifício a Deus, quanto mais a gente se apresenta com o estilo de vida de Deus, mais nós estamos protegidos pelo Senhor. Amém? Mas nós estamos protegidos. A ideia de se entregar completamente a Deus. Deus não quer crentes amantes, crentes pela metade, crentes sem compromisso. Ele quer entrega total. Por isso que essa entrega total é a única maneira de preservar a nossa vida em segurança. E quando nós não entregamos a nossa vida plenamente, nós ficamos expostos às coisas do mundo. E, por consequência, nós podemos cair e se prejudicar, se machucar. Mateus 16, 25, ele fala uma coisa interessante. E que a gente alinha isso à questão da nossa vida como altar ao Senhor. Como ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, a achará. Ou seja, a gente tem que construir. Na direção do Espírito Santo, logicamente, mas nós somos agentes importantes nesta construção, nessa determinação, nessa resposta que eu estou dando ao Evangelho. Por isso, Davi, ele no Salmo 141, versículo 2, ele, naquele momento, onde ele se via tentado a errar, onde ele se via tentado a pecar, por situações contextuais, ele vai e se apresenta no altar do Senhor. E ali naquele altar, ele eleva em oração, assim dizendo: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantado das minhas mãos como sacrifício da tarde. Isso é uma autoapresentação ao Senhor de uma vida em altar. De uma vida em altar. Eu vejo dentro desse conceito espiritual, ou dentro dessa figura espiritual de altar, que altar é lugar de conceder e receber perdão. Desde o passado, do Antigo Testamento, você ia ao sacerdote, levava o sacrifício, aquele sacrifício, aqueles animais eram imolados, mortos, para lhe trazer o quê? Perdão. Altar é lugar de perdão. É lugar de perdão. Altar é lugar de andar em integridade. Altar é lugar de vida abundante, mas que precisa ser construído. O que é que a gente pensa em relação a esse fato
com a situação de Davi, para que a gente possa contextualizar melhor. Primeiro, guarde isso na sua mente. Você, como altar, você com o entendimento que sua vida deve ser vista como um altar ao Senhor. É que todos nós construímos necessariamente um altar. Todos nós necessariamente precisamos construir esse altar. Ou você o constrói, né? Ou o seu altar, ele vai ser destruído. Vocês já devem ter ouvido falar ou lido algumas reflexões ou algum texto ouvido, alguma ministração, falando a reconstrução do altar. Quando é que a gente está com o nosso altar quebrado, destruído? Quando nós estamos distantes da presença de Deus. Quando nós estamos perdidos na nossa caminhada. Quando nós estamos distantes da obediência no relacionamento com Deus. Isso é um altar que se encontra quebrado, partido e que precisa ser restaurado. Por isso, a gente tem que entender que não é uma escolha nossa. No sentido de dizer, vou reconstruir o meu altar. Mas no sentido de determinação de que nós temos que viver isso. Temos que viver essa realidade, porque o altar é o reflexo daquilo que nós vivemos. Você pode olhar para qualquer pessoa e falar assim, olha, aquela pessoa, especialmente um cristão, você vai dizer, aquela pessoa não está com o seu altar de adoração elevado. Aquele altar está precisando de reconstrução. Aquele altar está precisando de reparação. Por isso, quando nós argumentamos aqui que não se trata de uma escolha, mas que necessariamente nós precisamos construir a cada dia esse altar para mantê-lo em pé diante da visibilidade, da exposição de como altar nós somos, nós precisamos pensar o que é que tem sido as nossas prioridades. Quais têm sido as minhas prioridades? Estão sintonizadas com o reino de Deus? As minhas prioridades glorificam a Deus? As minhas prioridades têm abençoado outras vidas? As minhas prioridades têm agregado valor espiritual para a minha vida? Precisamos pensar nisso, porque tudo faz parte da nossa escolha. A minha condução espiritual tem sido uma demonstração de fidelidade a Deus. Eu tenho sido fiel ao Senhor, tenho manifestado comprometimento, tenho manifestado, como dito, testemunho. A minha vida tem andado nesse sentido. Por isso, Davi, ele vem e ele se expõe a Deus no altar. No versículo 3, ele põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda os meus lábios. Não inclines o meu coração para coisa mal, nem para se ocupar das coisas más com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Olha, é uma exposição do que estava acontecendo no coração dele. E ele precisava pedir ao Senhor que o repreendesse dessa exposição que ele poderia estar cometendo. Por quê? Porque ele está dentro dessa
figura que nós tratamos aqui. Nós construímos necessariamente um altar. E a escolha em construir esse altar tem que ser dentro do padrão de Deus, não do nosso. Porque a nossa vida é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. O que é que nós estamos colocando nesse altar? O que é que nós devemos colocar nesse altar de adoração ao Senhor? Logicamente que o texto responde Romano, o nosso corpo como sacrifício vivo, a nossa vida. Davi, aqui ele declara que a minha oração suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O que a gente vê dentro desse texto? O que Davi está declarando aqui, se colocando diante do Senhor. Ele está colocando a oração, que quer dizer intimidade com Deus, né? Não tem como nós vivermos uma vida como altar, como vida edificada em Deus, se não tiver o quê? Oração. Oração tipifica relacionamento com Deus, dependência ao Senhor. E a oração, ela tem o sentido de trabalhar no nosso ser. Diante desse relacionamento com Deus, Deus está falando conosco. Deus está nos curando, Deus está nos tratando. E era por isso que Davi estava se expondo. E se você for ler todo esse salmo, que eu não vou lê-lo, mas ele vai falar da justiça. Que ele precisava, como diz no versículo, no verso no número 5, fira-me o justo, e isso será benignidade. E ele pede para que continuareis a orar a despeito das maldades dele. Então, o salmista, o Davi, ele vai sempre fazendo uma leitura dos fatos que estão acontecendo, mas pedindo que ele seja tratado. Isso é construção de altar. E muitas vezes a gente carrega tantas coisinhas no nosso coração que a gente deixa de apresentar ao Senhor, não é? Reconhecendo ao Senhor que nós temos isso, para que o Senhor nos trate através desse relacionamento de cura pela oração, e a gente tenha uma vida tratada diante do Senhor para a nossa caminhada. Esse lamento de Davi mostra uma oração sincera, busca proteção na sua boca e nos seus lábios. Fala dessa justiça, como foi dito aqui de forma clara, para que a gente assim viva essa realidade. Ele vem caminhando para essa realidade de ajuste da nossa vida como altar do Senhor. Ele diz: quando os seus juízes forem arremessados na rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Tudo aquilo que Davi buscava ser tratado diante do Senhor nessa declaração, ele vem e pede para que os olhos do Senhor o contemplem a sinceridade que havia no coração dele, a verdade que havia no coração dele. A gente, como igreja do Senhor, a gente tem vários modelos na Bíblia Sagrada de homens realmente retos, que construíram verdadeiros altares ao Senhor. E a gente precisa despertar para isso, para a construção
de verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros homens e mulheres tementes ao Senhor, que buscam viver uma vida de santidade diante do Senhor, e que esse contexto todo possa revelar através das nossas vidas uma vida de gratidão ao Senhor. Uma vida de gratidão ao Senhor. Então, irmãos, vamos pensar e pedir que o Senhor continue nos abençoando e que a gente possa caminhar com segurança, com sinceridade, levando passos de uma vida sobre o altar. Uma vida de dedicação a Deus. Uma vida de comprometimento a Deus. Que Deus possa, através dessa reflexão, alinhar o nosso entendimento, né? Que a gente possa refletir como estão os nossos passos, o que é que nós temos feito de errado para que a gente possa ajustar diante do Senhor, e o que nós temos feito de certo, que a gente possa melhorar mais ainda para honrar o nosso Deus, porque a nossa caminhada deve ser uma caminhada de testemunho vivo diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você tenha um restante de semana em paz, aproveite para estar na presença do Senhor, apresente para desfrutar de tempo de leitura bíblica, não é? Todos nós temos as nossas atividades de trabalho, mas a gente precisa reservar um tempo para Deus. E quando reservamos um tempo para Deus, nós crescemos na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por este tempo que o Senhor reservou para lhes prestar culto. Agradecemos por Tua bondade, entregamos a nossa gratidão ao Senhor. Que o Senhor esteja nos tratando, Deus, a cada dia com a Tua palavra e que nós possamos efetivamente, Deus, entender que a nossa vida é um altar visível diante de todos aqueles que estão ao nosso redor, mas especialmente o Senhor. E te pedimos, Pai, que as nossas ações, o nosso comprometimento, as nossas prioridades, o nosso testemunho, estejam sempre voltados a dignificar o Teu santo nome. Nós agradecemos pela vida de cada irmão, te pedimos a Tua bênção na sequência desta semana, que o Senhor nos sustente, que nos dê força, nos dê sabedoria para praticarmos a Tua presença a cada dia em nossas vidas e testemunharmos do Senhor na vida de outras pessoas. Te agradecemos por este tempo, te louvamos por tudo e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, um abraço ao seu irmão e sua irmã e nosso culto está encerrado.